Fala galera, vamos lá para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero trazer um indicador que eu vou estar disponibilizando aqui no canal para vocês, tá? É um indicador que eu gosto de usar em tempos maiores, com análises mais no macro, tá? Mas nada impede de você usar em tempos menores, tá? Assim como qualquer outro indicador, ele tem as suas falhas, né? Mas é um cara que eu gosto de trabalhar com ele, né? Os extremos. É um cara de volatilidade e você pode criar várias outras análises, não só para ficar de olho, né, nas possíveis reversões, vamos pensar assim, mas como tentar caminhar até chegar a essas regiões, tá? Eu vou colocar esse indicador aqui na tela, tá? Ele vai estar como YouTube, volatilidade, aqui ó, over volatilidade YouTube, tá? Ele é um indicador que a gente insere ele aqui no rodapé, tá, ok? Ele tem uma regra de coloração, deixa eu só ver aqui, ele tem uma regra de coloração, tá? Que é exatamente aonde ele dá os picos, né, de volatilidade dele, tá? Esse indicador aqui ele foi equalizado. Eu sempre, quando falo de indicador, eu falo que eu gosto de equalizar. O que seria essa equalização? Geralmente, quando eu acho interessante e vou trabalhando com alguns indicadores, né, o tempo ele é fundamental, tá? Porque a configuração dele, por exemplo, tá? Eu uso ele nos 60 minutos. A configuração dele por 60 minutos, se eu voltar para o 30, tá? Veja, eu sofro um pouquinho, depois ele dá, não, sofreu, depois pagou, né? Aqui sofreu, pagou, né? Aqui sofreu, depois pagou, tá? Aqui, né? Stop, tá? Agora, quando eu já vou para o 60, que é o que ele está configurado para o 60 e para o diário, para os tempos maiores, eu já tenho, né? Aqui foi uma manipulação, tá? Realmente estava bonito para venda, teve a manipulação, depois, né, veio. Depois ele deu uma vendinha bonita, tá? Deu uma comprinha bacana. Aqui realmente falhou, tá? Aqui pagou, né? Aqui pagou, aqui sofreu, enfim, tá? Eu vou falar um pouquinho desse indicador. Assim como ele tem a regra de coloração, vou tirar agora aqui a regra de coloração, tá, do indicador. Eu posso inserir o indicador na tela, ele vai aparecer só as flechinhas para nós aqui, tá? E aí eu vou te dizer que ele tem duas flechas, tá? Vocês vão perceber que nós temos uma flechinha menor, tá? Essa aqui, tá? Elas são em cima da volatilidade, que é esse branco aqui, tá? E eu tenho daí essas flechas maiores, tá? Que é a média. E aí é um comportamento que eu gosto também, tá? Que dá para fazer aí, extrair bastante resultado, tá? Então veja só, tá? O pequeno é a volatilidade, tá? Ou seja, puxa, tá saindo fora de volatilidade, tá? A média é a média em cima da volatilidade, tá? Por exemplo, aqui ele falou assim, olha, compra aqui, compra aqui. Só que a média foi autorizar a compra aqui. Falou assim, ó, melhor você comprar aqui. Nessas aqui, a média, né, não deu para nós nenhum presente, tá? Porque ela estava aqui para baixo, tá? A média, tá, deu aqui e a média deu aqui. Como que funciona a média, tá? Vocês vão ver que nós temos aqui vários... deixa eu abrir mais um pouco aqui. Nós temos aqui várias linhas aqui, tá? Então, assim, por exemplo, tá? Aqui é meu extremo,
para volatilidade, tá? Falando para os 60 minutos. Daqui a pouco eu já vou entrar nessa seara aqui. E aqui, tá? É o meu campo da volatilidade para o ambiente comprador. Teoricamente, quando ele vem aqui, ele está falando assim, ó, tô saindo fora de volatilidade. É regra, Jair, porque a gente sabe que assim, a gente não tem a matemática exata no mercado financeiro, né? A gente sabe que existe manipulação. Então, daqui a pouco a gente vai bater, a gente vai ver assim que vários sinais desses são perfeitos, mas sempre vai ter aquela exceção que é a manipulação. Por exemplo, aqui foi manipulado, né? Aqui houve manipulação, tá? Que daí ele falou assim, não, vamos empurrar mais um pouco, tá? Então, tudo isso, né? A gente sabe que o mercado, né, trabalha dessa forma, tá? Então, vamos lá. Então, assim, para vocês entenderem, tá? Aqui eu tenho o campo, tá? Esse da roxinha e esse azulzinha é o campo que a média trabalha, tá? Se vocês olharem, a média sai daqui, vai lá para cima, ela volta para cá, ela vai para lá, ela vem para cá, ou aqui ela ficou aqui, ó, tá? Não conseguiu sair, tá? Ó, foi lá, né? Teoricamente, a média vai fazer isso aqui de novo, ela vai tentar, né, buscar esse caminho. Então veja que assim, para os 60 minutos, tá? Deu um sinalzinho bacana, aqui falhou, aqui deu um sinalzinho bacana, então ó, bacana, bacana, falhou, né? Falhou, tá? Ó, bacana, né? Vamos pôr aqui bacana, né? Para não confundir, você também pode vir aqui em propriedades, tá? Tanto no indicador aqui, você tem o plot sinal da volatilidade e o plot sinal da média. Vou tirar o da média, tá? Vocês vão ter só o da volatilidade, tá? Veja aqui, ó, pagou, aqui ficou zanzando, pagou, aqui não pagou, aqui não pagou, aqui pode ser que pagou, né? Se a gente for ver no doji ali, né? 7 pontos, né? Aqui pagou, ó, aqui pagou a vendinha, né? Aqui sofreu, aqui pagou a comprinha, né? Então, ele é um indicador, né, de volatilidade. Ó, pagou, tá? Agora, você tem a média, por exemplo. Né? Se a gente vir aqui agora, que a média ela é mais confiável, sim, você tem um período maior, né? A gente pode vir aqui no indicador também. Vamos tirar aqui, vamos deixar só a média. Tá? E aí a gente volta aqui para trás e vamos, né, analisar a média, né? Então, ele deu um sinalzinho de compra aqui, né? Pagaria, né? Aqui, realmente, teve a manipulação, não conseguimos pagar, tá? Aqui ele pagou, né? Aqui ele pagou para compra, aqui ele pagou para venda, tá? Que já é a média, né? Que nós estamos falando. Aqui houve manipulação, aqui pagou a compra, aqui pagou a compra, aqui não pagou a compra, aqui pagou a compra, aqui pagou a compra, aqui pagou a vendinha, aqui pagou a compra, aqui pagou a venda, ó, aqui pagou a compra, aqui sofreu, né? Estopou, aqui pagou a compra, aqui pagou a compra, aqui pagou a venda. Veja só, a média ela, né? Aí você fala, pô, a média ficou legal, tá? Então, se eu vier na propriedade aqui, eu tô com uma média de 10 períodos, tá? Pô, Jair, se eu pôr essa para 17, por exemplo, ela vai dar uma modificada, tá? Beleza? Eu tenho que vir aqui no indicador em cima também, vou pôr ela para 17, tá? Beleza, né? Já vai diminuir as minhas entradas, né? Já vai diminuir, mas veja só, aquele stop, por exemplo, que ele deu aqui, ó, ele já jogou lá para cima. Então, veja só, pagou a compra aqui, pagou a venda aqui, né? Então, 2-0. Ó, a venda aqui, 3-0. Aqui daí tomou stop, 3-1, pagou, 4-1, né? Ó, 5-1, né?
Aqui tomou stop, 5-1, beleza, né? Ó, pagou, 6, pagou, 7-2, né? Ó, 8-2, 9-2, né? Pagou, né? 10, ó, 11-2, ó, pagou, 12, tá? Então veja, né? Mas eu tô analisando aqui o que? Uns 60 minutos, ó. Pagou, tá? Tomou pau. Né? Aí o que que acontece? Beleza, eu analisei aqui 200 períodos, tá? Nós estamos aqui agora em abril de 2025. Veja, né? Tô olhando uns 60 minutos. Quando eu vou pro diário, tá? O negócio fica mais interessante, né? Que eu gosto de analisar o diário, tá? Aí o diário, a gente volta, né, pro 10. E aí vocês vão o quê? Equalizando. Qual que é o melhor cenário? Tem gente que gosta, né? Só que para o diário, eu gosto de usar a volatilidade. Tá? Então aí nós vamos pôr sim para volatilidade. Opa, foi coloração, né? Sim para volatilidade, não para média. Tá? Aqui para o indicador a mesma coisa, né? Sim e não. Tá? Então, veja só que sinalzinho top aqui no diário. Pagou, olha só que top. Pagou, olha só, pagou. Aqui, pagou. Aqui, não pagou, né? Porque você vai, tá? Então, 200 períodos. Só que assim, no diário, não vai ser todo dia. Porém, tá? É um cara que você fala, pô, saiu fora de volatilidade no diário, tá? Teoricamente, se eu colocar aqui, vamos pôr aqui 500 períodos para a gente pegar um pouquinho mais aqui, tá? Aqui, para não carregar os indicadores, eu sempre coloco um período plot, tá? Então, ó, vou pôr 500 aqui, ele vai carregar um pouco mais para trás, para ele não carregar toda a série histórica, tá? Então, veja só, manipulou, mas pagou, né? Manipulou, pagou, tá? Nós estamos no diário. Aqui daí, né? Não pagou, aqui não pagou, tá? Aqui a gente já entrou nos conflitos lá do ano passado, né? Você pode ver que aqui, né, houve conflito, tá? É claro que você vai ficar analisar o cenário, você não vai, né, pegar aquele cenário Irã-Israel ali e saiu fora de volatilidade, sai querer vender, tá? Não dá. Agora, se a gente pegar recentemente o mercado, tá? Ou os últimos meses, a gente vai ver que os sinais estão sendo mais fiéis. Por quê? Porque nós estamos, né, embora há todo um cenário de risco fiscal e tudo mais, mas assim, nós não temos nenhum rumores assim global que impacta num cenário que, né, como a gente teve Irã-Israel, né, que teve ali, né, uma movimentação, própria eleição, né, dos Estados Unidos, que assim, né, teve estresse. Então assim, a gente está agora num ambiente mais tranquilo quando a gente olha assim para a volatilidade, tá? Então eu falei um pouquinho desse indicador, tá? Pô, Jairo, eu quero usar ele, sei lá, no 15 minutos. Então assim, pessoal, 15 minutos. A gente vai ver, tá? Que, puxa, eu vou ter muito, né? Eu vou ter muito sinal, tá? Muitos sinais falso, tá? Por quê? Porque eu estou olhando um tempo menor. O que que dá para se fazer aqui, tá? Você pode aumentar o teu campo, tá? Que você está trabalhando 2,20, você pode aumentar ele para um tempo maior. Vamos pegar aqui de repente, sei lá, 10 minutos para a gente analisar. Ó, aqui ele deu, né?
qual que é a ideia quando você vai para um tempo menor? Sempre ficar atento assim, ó. Aqui ele deu, já guepado, tá? Mas aonde está a média? Tá? Lembra que esse intervalo aqui, a média vai circular nele, você pode ver, ó, tá? Ou ela vem para o meio e volta, tá? Ó, tá? Mas a ideia é que ela faça esse percurso, tá? É claro que quanto menor o tempo, mais o ruído, tá? Quanto menor o tempo, mais o ruído. Mas quando a gente vai para um diário, por exemplo, tá? A gente vai ver essa média, né? Então vamos voltar para o 10 aqui, por exemplo. Tá? Então, pegando aquele sinal que ele deu aqui, ó, que eu estava explicando, tá? Sempre ficar atento, né? Deu um sinal, mas a minha média está lá em cima, tá? Eu tenho que entender que, cara, essa média ela pode vir até o meio e voltar, como ela pode fazer o que ela fez aqui. Tá? Agora, ó, esse sinal aqui, olha só esse sinal quando ele deu aqui, ó. Quando ele deu esse sinal aqui, por exemplo, tá? A minha média já tinha passado o 0 a 0, né? O 0 a 0 aqui, ó. Então, isso é bom. Isso é bom se analisar. Opa, essa volatilidade, tá? Tô no 0 a 0, né? Agora, se ele desse essa volatilidade igual ela deu aqui, mas se ele tivesse lá em cima, é um perigo, tá? Então, tudo isso aí dá para a gente analisar. Ó, aqui, ó, ele deu e a média não estava lá em cima, estava para cima do, tá, 9,20. Foi um mercado, né, extremamente vendedor aqui, ó, tá? Pela movimentação. Então, quando você vai para um tempo menor, você vai ter que buscar equalizar ele um pouco mais, tá? Ou, né, trabalhar mais com as médias, tá? Equalizar mais as médias, por exemplo, tá? Eu vou tirar agora o sinal aqui e vou deixar a média, tá? Vou colocar aqui e vou deixar o sinal da média, por exemplo, né? Vou tirar aqui e vou deixar o sinal da média. Tá? Então aqui, ó, deu venda, tá? Pegou uma vendinha lá, pegou uma comprinha aqui, ó, pegou essa comprinha aqui, pegou essa comprinha aqui, tomou um stopzinho aqui, pegou essa vendinha aqui, pegou essa vendinha aqui, pegou essa comprinha aqui. Veja que a média ficou legal. Pegou essa comprinha, pegou essa comprinha, pegou essa comprinha aqui não desenvolveu, pegou essa comprinha aqui foi, pegou essa vendinha top, pegou essa venda top, aqui tomou stop, aqui, né, dependendo, daí tem que daí trabalhar a questão de stop, né? Mas o que você pode também aqui? Opa, eu posso mexer na média, né? Se eu levar a média lá para 17 períodos, por exemplo, né? E aí é o que eu digo, que todo indicador ele funciona, mas eu tenho que fazer esses testes, equalizar ele, tentar, ó, veja que com 10 ele estava me dando o sinal aqui, né? Então ele já anulou isso aqui, pegou esse sinal aqui e pegou esse sinal aqui, tá? Mas vamos pensar aqui com 17. Não deu aquela comprinha, mas deu essa vendinha top, pegou todo esse movimento de venda, pegou essa comprinha, pegou essa outra comprinha, né? Pegou essa comprinha aqui, pegou essa outra comprinha. Então veja só no 10 minutos, tá? Vamos pegar aqui, ó, no 10 minutos, ó. Deu essa vendinha, ó, deu essa comprinha, tá? Ó. Depois você pode estipular o stop, né? Deu essa comprinha aqui, 4 pontos, né? Ó, aqui ele deu abriu o mercado, ele deu aqui no final do dia não, ele deu a comprinha aqui, deu a comprinha nesse cara, ó, manipulou, foi lá e pagou, né? 25 pontos. Ó, deu nesse cara aqui, foi lá, pagou 19 pontos, tá? Deu nesse cara aqui, pagou 4 pontos.
deu nesse cara aqui, manipulou, tomou stop, depois ele entregou, tá? Pagou nesse cara aqui, aqui pagaria, né? Ó, deu aqui nesse cara, ó, subiu 7 pontos, desceu 12 pontos, né? Deu aqui, ó, 9 pontos, 8 pontos, tá? Pegou essa comprinha top aqui. Então veja, ó, em algumas modificações que fizemos aqui, ele já, ó, pegou aquela vendinha lá em cima, pegou uma vendinha top, né? E é claro que às vezes esses sinais que está dando aqui pode casar com alguma outra coisa também que vocês têm, né, no gráfico, né? Ó, pegou essa vendinha, pegou mais uma vendinha aqui, tomou stop aqui, não desenvolveu. Vamos ver se tem mais algum sinal. Aqui também não desenvolveu, né? Aqui pagou 5 ponteco, aqui pagou, né, 10 ponteco, aqui pagou também uns ponteco, aqui pagou também uns ponteco, ó, aqui pagou uma vendinha. Então veja que assim, né, melhorou e melhorou muito, tá? Melhorou e melhorou, ó, pegou essa vendinha aqui. Então veja que eu fiz algumas modificações. Então veja que o indicador que vocês vão receber lá no grupo, eu vou deixar lá no grupo do Telegram, tá? Você vai ter que entrar lá no nosso grupo do Telegram, tá? Por exemplo, né, quando você entra lá no grupo do Telegram, tá? O pessoal pergunta onde está o arquivo. Você vai vir aqui, ó, Overtrades, clica no nome, tá? Aqui, ó, em arquivos, ó, tá? Qual que foi o último indicador? Foi a planilha quântica, aquela que eu estou desenvolvendo no YouTube, liberei ela lá no grupo, tá? Então, assim vai acontecer com esse indicador, ele vai estar aqui. Você vem aqui, ele vai estar aqui como, né, volatilidade do YouTube, você vai poder baixar ele, né, e usufruir, tá? E assim vocês vão fazer esses estudos, tá? Jairo, e se eu quiser mudar, por exemplo, tá? Ó, tá vendo que ele está projetado para o 2,20 ao 2,75, tá? Eu posso mudar, né, esse ambiente aqui, por exemplo, tá? Vamos pensar aqui, ó, vamos voltar aqui para a originalidade dele, tá? Eu dei toda a dica aí, vou tirar agora aqui, né? Então vamos pensar que 2,20 ele está pegando os sinais ali antecipado. Então eu posso levar esse camarada aqui para 2,70, né? E o 2,75 eu vou pôr ele para 3, né? 2,70, por exemplo, né? E vou levar esse cara para 3, ou seja, eu estou aumentando o meu nível, tá? O meu nível, e aí pode ser que, né, ó, não pegou nenhum toque, né? Ó, aqui ele não pegou nenhum toque. Então nós vamos ter que, vamos diminuir aqui, deixa eu ver como é que, beleza, sim, né? Então vamos pegar aqui, ó, 2,50 e 2,80, 2,50, 2,80. Então ele pegou, deixa eu mudar aqui também no indicador de tela, né? 2,80, 2,50, 2,50, 2,80. Deixa eu pôr aqui 10. Então veja, né? Ó, aqui, ó, ele pegou já essa vendinha, né? Se eu fosse pegar extremo, se eu olhasse só pelas volatilidades de extremos, tá? Ó, aí ele pegou aqui, não desenvolveu,
pegou essa top aqui, ó. Então, né, veja que ele já melhorou. Olhando para a volatilidade na configuração, né, que ela está para os 60 minutos, por 10 minutos eu tive que fazer algumas modificações. Então, ó, pegou aqui uma top, né, pegou essa vendinha aqui, né, top, tomou um stopzinho aqui, né, lá para trás ele pagou, vamos ver, ó, pegou essa vendinha aqui, né, ó, pegou essa comprinha top aqui, né, não desenvolveu aqui, tá? Ó, pegou essa vendinha aqui, pegou essa comprinha top aqui, pegou essa comprinha top aqui. Então veja que já melhorou o indicador, tá? Só que assim, você não vai ter sinal à torta direito. Ó, aqui, né, não desenvolveu, tomou stop, aqui pegou, né? Então, às vezes, essa região pode casar com, né, com regiões, com linhas, com estudos, enfim, tá? É um indicador que eu gosto, tá? É um indicador, por exemplo, ó, que eu tenho nos 60 minutos, né? Por exemplo, tá? Eu uso ele aqui nos 60 minutos, né? Eu uso ele no diário, tá? Se eu vim aqui no meu gráfico, né, é que agora eu estou né, mas aqui é o meu diário e eu tenho um layout aqui, né, de abertura, tá? Por exemplo, tá? Deixa eu tirar os estudos aqui. Então eu tenho aqui um indicador, né? Então eu gosto dele aqui, só que eu não tenho ele na tela porque eu faço outros estudos e não gosto de puxar um indicador quando eu vou copiar ele no Excel. Mas eu tenho ele aqui. Então é um cara que eu uso, né? Eu gosto demais de usar ele. Então a gente viu aqui no 10 minutos que dá para se trabalhar, tá? Então, pessoal, vou estar disponibilizando esse indicador aí para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar lá no Telegram, tá? Que eu estou à disposição, beleza? E vou ficando por aqui. Aquele abraço, até uma próxima aula aí.